Pessoal, passando aqui mais uma vez, dando continuidade às nossas aulas de matemática, né, sobre geometria, e hoje nós vamos estudar os quadriláteros. Nós já estudamos os triângulos e as suas classificações, e hoje nós iremos estudar os quadriláteros. Então, como eu já havia falado, hoje nós vamos estudar os quadriláteros. Aqui no Aprendendo, o nosso coleguinha diz que os quadriláteros, que são polígonos com 4 lados, eles também podem ser classificados. Por exemplo, esse quadrilátero aqui, ele tem 2 pares de lados paralelos. Um par são 2, então ele tem 2 pares, ou seja, esse lado aqui é paralelo com esse, é o primeiro par. E esse lado aqui é paralelo com esse, é o outro par, certo? Esses dois formam um par, estes dois formam um par. Então, são 2 pares de lados paralelos. Quando eu tenho um quadrilátero, que é um polígono de 4 lados, onde ele possui 2 pares de lados paralelos, eu classifico esse quadrilátero como paralelogramo. Existe outro tipo de quadrilátero que recebe outro nome específico. Qual é? É o trapézio. O que é o trapézio? O trapézio é um quadrilátero que tem apenas um par de lados paralelo, beleza? Então, esse paralelogramo, você percebe que os pares paralelos são este e este, beleza? Tendo em vista que esse está em uma direção e este está em outra. Então, os lados paralelos são esse e esse. Então, são 2 que constituem um par, certo? De lados paralelos. Então, é um quadrilátero, possui 4 lados, tem um par paralelo, trapézio. É um quadrilátero que tem 4 lados e tem 2 pares de lados paralelos. Então, eu chamo ele de paralelogramo. Então, o que você vai fazer? Por enquanto, você vai aguardar, porque esse item aqui vai ser o item de número 1 da nossa atividade da aula sobre quadriláteros, ok? Em que você vai identificar, né, o paralelogramo, o trapézio e o quadrilátero, que não é um paralelogramo e nem um trapézio. O quadrilátero é outro tipo de polígono de 4 lados, ok? Então, vamos lá. Vamos saber o que saber mais sobre os paralelogramos. Tem alguns paralelogramos. O que é um paralelogramo, turma? São quadriláteros que possuem 2 pares de lados paralelos. Esse aqui é exemplo de um paralelogramo. Então, a gente pode classificar os paralelogramos de maneiras diferentes. Por exemplo, esse paralelogramo aqui, ele tem o quê? Ele tem os 4 lados, para que ele seja um polígono, né? Um quadrilátero. Além de ser quadrilátero, ele é paralelogramo e ele recebe o nome de retângulo. Por que esse paralelogramo aqui recebe o nome de retângulo? Porque ele tem 4 ângulos retos e tem 2 pares de lados com a mesma medida, ou seja, se aqui mede 2, aqui mede 2. Se aqui mede 4 centímetros, aqui também mede 4 centímetros. Então, para ser um retângulo, tem que ter o quê? 4 ângulos retos e 2 pares de lados com a mesma medida, ok? Outra classificação dos paralelogramos é o losango. O que vem a ser um losango? O losango, ele tem os 4 lados com a mesma medida, certo? Ou seja, se aqui mede 2, aqui tem que medir 2, aqui tem que medir 2 e aqui tem que medir 2. Se ele tem os 4 lados com a mesma medida, qual é a classificação do paralelogramo? Losango. E também nós temos outro paralelogramo, né, que é um quadrilátero, e ele possui 2 pares de lados paralelos também, porque esse lado é paralelo e esse é paralelo, tá bom? São 2 pares, mas eles têm as mesmas medidas, por isso que dá a classificação de losango. Vamos para o quadrado. Perdão. O quadrado é um polígono de 4 lados, é também um paralelogramo, porque tem 2 pares de lados paralelos. Mas, além disso, ele tem o quê? 4 ângulos retos e os 4 lados com a mesma medida, certo? Então, para classificar
Os quadriláteros, existem dois tipos de quadriláteros, o paralelogramo e o trapézio. Além disso, os paralelogramos, eles têm três classificações diferentes. Um paralelogramo, ele pode ser chamado de retângulo, losango ou quadrado. Isso aí vai depender de cada uma dessas coisinhas que nós acabamos de falar, que tem em cada um deles. O retângulo tem 4 ângulos retos e 2 par de lados com a mesma medida. Só os 2 pares, um par com a medida e o outro par. Agora, o losango, ele tem o quê? Os 4 lados com a mesma medida. E o quadrado, que difere o quadrado do losango, é por quê? Porque o quadrado tem 4 ângulos retos e os 4 lados também têm a mesma medida. Ok? Então, o item de número 2 na nossa atividade vai ser esse aqui. Escreva o nome especial de cada um dos paralelogramas. Você vai observar e vai dizer o nome de cada um deles. Ok? Agora que vocês já aprenderam sobre os quadriláteros, que são paralelogramos ou trapézio, os paralelogramos que também têm sua classificação, vamos para o praticando. Atividade. Cabeçalho, a data de hoje, questão de número 1, vai ser esse item, não precisa fazer o desenho, só se quiser, não é obrigatório, ok? Irá fazer o quê? Você vai colocar a questão, o item da questão, o traço e a resposta correspondente. Número 2, a mesma coisa, você vai escrever o nome e aqui. Se vocês que têm o caderno quadriculado, aquele que foi pedido na lista de materiais, quem tem, quem não tem, não há necessidade, ok? Mas quem tem, pode utilizar o caderno quadriculado, fazer o desenho, pintadinho e tudo mais, ok? Ótimo, a professora recebe com todo amor e carinho. Vamos aqui na página 139. A 139 é o praticando que nós temos do assunto que nós estamos estudando, quadriláteros. A questão de número 1 no caderno vai ser a questão de número 3, você vai observar, isso aqui é um tangram, né, que é um tipo de mosaico formado só por paralelogramos. Vocês lembram que antes de nós ficarmos fora das nossas aulas presenciais por conta da pandemia, nós já havíamos trabalhado em EVA, lembram daquele material em EVA? Com os mosaicos que a gente estava montando, eu acredito que todo mundo vai lembrar, beleza? Então vamos lá. Coloca a questão número 1, letra A responde, letra B e letra C. Elas estão relacionadas a paralelogramos e ao tangram. Número 2 vai ser a 4 no caderno. Você vai observar cada um desses quadriláteros, né? E pense em uma forma de separá-los em 2 grupos. Tá bom? Como assim, professora? Depende da característica de cada um. Que característica? Se tem pares de lados com a mesma medida, se tem ângulos retos, se não tem ângulos retos, mas tem os 4 lados com a mesma medida. Pensem e raciocinem. É para isso que a matemática serve. Beleza? E esse itemzinho aqui não precisa, né, colocar, por quê? Porque você vai agrupar você mesmo, né, no seu caderno. Você pensa, não, as características que tem parecida a letra A, a letra B e a letra D. Não, eu acho que o que tem as características parecidas é o B, o C e o D, e assim você vai responder, tá bom? Eu estou só exemplificando, não é a resposta. A questão de número 3, que no livro vai ser, no caderno, perdão, vai ser a questão de número 5, ele procura qual é o polígono que tem 2 diagonais, todos os ângulos retos e 2 pares de lados paralelos. Basta voltar o vídeo do início, a explicação junto com o livro que você vai conseguir responder. A questão de número 4, no caderno vai ser a questão de número 6. Qual é a questão de número 6? A pedido da professora, cada um desenhou, né, um retângulo. E a Si disse que Bruno estava errado, Bruno disse que a Si estava errado, e você, o que acha? Então, isso aqui não precisa você copiar, você vai copiar só o enunciado, vai observar e como resposta você vai me dizer quem desenhou o retângulo corretamente foi a Si, ou então quem desenhou o retângulo corretamente foi Bruno. Eu espero que você tenha entendido a nossa aula sobre quadriláteros, uma boa aula para vocês e até a próxima.